Galactus mata o universo Marvel e essa história é incrível. O final vai explodir suas mentes. Tudo começa com o Doutor Destino sendo resgatado por Valeria Richards, filha de Reed Richards, do Quarteto Fantástico. Destino está sendo retirado de uma enorme nave flutuando no espaço, completamente destruída. Logo de cara, vale dizer que em breve a história vai explicar o que aconteceu com ele, mas há um motivo específico para Valéria ser a responsável pelo resgate. Embora Valéria seja filha de Reed, que não é exatamente um pai negligente, Destino sempre foi como um tio para ela. Ele esteve presente, protegeu, guiou e ensinou o que significava enfrentar desafios impossíveis. Enquanto seu pai passaria horas calculando todas as possibilidades, Destino ensinou que às vezes é preciso agir, arriscar e ver no que dá. É por isso que, se você observar bem, Valéria é praticamente uma fusão perfeita entre Reed Richards e Victor Von Doom. Depois de resgatar Destino, eles o levam a bordo da nave e têm um diálogo interessante. Ela conversa com Herbie, a inteligência artificial do Quarteto Fantástico, enquanto monitoram os sinais vitais do Destino. Assim que ele mostra sinais de recuperação, removem os anestésicos e bombeiam oxigênio de volta ao corpo dele. É praticamente uma ressurreição. E mais, injetam nele o soro do super soldado. Sim, o mesmo soro de Steve Rogers. Há um motivo para isso, que logo será revelado. Quando o Destino acorda, ele está praticamente irreconhecível, um corpo queimado e devastado. Confuso, pergunta a Valéria o que aconteceu. E ela responde: "Você enfrentou o Galactus e perdeu." Mas isso é só a ponta do iceberg. Ela explica que Herbie acessou os registros da batalha gravados na mente do grande titã de Destino e reproduziu tudo. Ela revisou todos os cálculos do Destino e, em teoria, ele deveria ter conseguido enfrentar Galactus de igual para igual, mas Destino não sabia o quão incansável Galactus havia se tornado. Ele foi imprudente, agiu rápido demais. Destino pergunta: "E seu pai e os outros?" Valéria responde: "Eles foram tolos por esperar." Esse momento mostra bem como Valéria é uma fusão perfeita entre a lógica de Reed e a ousadia de Doom. Você assumiu que uma constante universal como Galactus permaneceria constante, que bilhões de anos de comportamento previsível continuariam assim, mas você estava errado. E aqui vem a frase brilhante que, em essência, significa: você vacilou e se ferrou. A explicação que ela dá é voltada principalmente para quem não conhece Galactus. Galactus existe desde os primórdios do universo. Na verdade, antes dele. Era originalmente um explorador espacial chamado Galan, do universo anterior. Quando aquele universo colapsou, Galan se fundiu com a consciência cósmica dele e renasceu como Galactus neste novo universo. Durante bilhões de anos após o nascimento do universo atual, Galactus permaneceu em um casulo cósmico, absorvendo energia, entendendo seus poderes. Quando finalmente emergiu, tornou-se uma das primeiras entidades do cosmos. Galactus sobrevive consumindo mundos cheios de vida, por isso ele sempre foi lento, cuidadoso, conservava energia, agia de forma metódica. Mas desta vez foi diferente. Valéria diz: "Ele destruiu sua máquina, depois destruiu você e seguiu em frente." E então vem a revelação. "Eu entendo porque você errou. Galactus sempre foi um exemplo de economia de energia. Ele se movia devagar, controlava seu apetite. Este universo nunca viu Galactus agir de forma desenfreada e faminta. Mas é isso que o define agora. O equilíbrio que ele mantinha acabou. Ele se entregou à loucura, à fome." Galactus consome tanta energia que só o fato de existir já consome toda a sua energia. É por isso que ele tem arautos, como o Surfista Prateado, Nova, Terrex, o Iluminado, ou Trax, o Domador, tecnicamente. É por isso que ele tem esse tipo de figura, por uma questão de conservação de energia. Por que sair por aí caçando mundos, se ele pode ter arautos que os encontrem, e digam onde estão, e então ele apenas se teletransporta até eles e os consomem. Sempre que vimos Galactus faminto, ele apenas avança diretamente para um planeta, consome, recupera seu apetite e então segue em frente. Depois ele desacelera novamente e volta ao seu processo padrão. Por isso ela diz que nunca vimos um Galactus plenamente saciado, que não estivesse com fome, mas ainda assim saísse em fúria pelo universo consumindo mundos. É estranho demais.
Então ela disse: depois de você, ele não parou. Ele correu de planeta em planeta, devorando todos. Mundos caíram, sociedades colapsaram, civilizações inteiras foram apagadas enquanto ele devorava mundo após mundo após mundo. E então ele chegou à Terra. E aqui que tudo enlouquece, porque eu sei que é isso que vocês estavam esperando, certo? Vocês estão assistindo esse vídeo e pensam: ok, isso tudo é legal e tal, mas ele mata os super-heróis? O que acontece é que Reed Richards ficou para trás analisando toda a situação. Dr. Destino partiu para o espaço, dizendo: eu vou descobrir o que está acontecendo e, se for preciso, vou enfrentar Galactus de frente. Galactus chega à Terra e todos os super-heróis se unem, liderados por Reed Richards, do Quarteto Fantástico. Ela disse: quando você e meu pai descobriram o que Galactus estava fazendo e para onde seu caminho levaria, você decidiu agir. E meu pai decidiu fazer o que ele sempre faz: tentou resolver o problema. Ele reuniu todos os heróis da Terra, reuniu todos os vilões. Ele fez estratégias, planejou tudo, calculou todas as possibilidades. Um exército foi formado. Eles enfrentaram o grande inimigo e Galactus destruiu todos eles. Todos os super-heróis da Terra. Agora, sejamos honestos. Não há chance de todos os heróis da Terra conseguirem derrotar Galactus. Claro que há coisas sendo deixadas de fora aqui. Mas personagens como o Franklin Richards, por exemplo, onde ele está no meio de tudo isso? Porque Franklin é tão poderoso quanto Galactus. Essas coisas parecem estar sendo ignoradas aqui, ou aparentemente ele nem existe nessa história. Eu realmente não vejo ele nesse contexto. Mas heróis como Cable, Fanático, todo o Quarteto Fantástico, todos os Vingadores, Carnificina, Thor e todo o resto, todos são erradicados. E o mais insano, ela diz: ele deixou nosso planeta como uma casca, um mundo vazio, um planeta morto, onde nada mais poderia viver. Isso foi há 2 anos, e eu venho te procurando desde então. Doutor Destino não reage com choque. Ele faz o que sempre faz. Começa a fazer perguntas. Ele pergunta: como você sobreviveu quando todos os outros morreram? Como você escapou disso com vida? E Valéria responde, novamente demonstrando esse equilíbrio entre Reed e Doom. Nunca fui seduzida pela satisfação momentânea da vitória. Sempre estive mais interessada na sobrevivência, assim como você. E Doutor Destino responde da maneira mais Victor Von Doom possível. Não, Valéria. Destino não sobrevive. Destino perdura. E então descobrimos que, depois que Galactus chegou à Terra e matou todos os super-heróis, os Guardiões da Galáxia e Richard Rider e a Tropa Nova, Bill Raio Beta, os Inumanos, o que nem surpreende, já que os Inumanos são fracos, não é de se espantar que tenham sido mortos. Todos esses heróis se uniram e Galactus matou todos eles também. Não adiantou nada. Ela diz: depois da Terra, os Guardiões do Universo se reuniram e enfrentaram Galactus das proximidades do espaço do Conselho Galáctico, mas não se saíram melhor do que os defensores da Terra. Portanto, de todos os seres vivos que medem as suas vidas por meios normais, só nós restamos. E então ele simplesmente diz: então vou precisar de uma armadura. E é aqui que começamos a entender por que ele recebeu o soro do super soldado e o que realmente está acontecendo. Enquanto eles estão conversando, o Galactus ainda está em fúria pelo cosmos. Entre os poucos seres cósmicos que ainda restam, Adam Warlock, o surfista prateado, o motoqueiro fantasma cósmico, e o Enylus, Galactus está matando todos eles. Os últimos vestígios de qualquer coisa que existe estão sendo obliterados neste exato momento. Valéria diz: você vai precisar de mais do que uma armadura. Sua armadura comum não será suficiente, mas acho que tenho uma solução. O problema é que sua biologia humana não consegue suportar o que eu construí. Você vai precisar se tornar algo a mais. Eu enxertei sangue de um celestial no plasma humano. O soro do super soldado que o Harby te deu mais cedo deve impedir que isso te mate enquanto seu corpo o sintetiza. Ou seja, ele agora possui energia celestial. Ele é, na prática, uma entidade cósmica. Mas ele ainda recebe mais aprimoramentos. Ela diz: quanto à sua armadura, ela é um compósito de Uru e Vibranium. O Uru, claro, é o metal do qual o martelo do Thor é feito.
Um foi usado pela força e durabilidade, e o outro serve como condutor para os 3 tubos cósmicos que alimentam você e a armadura. O que você acha, tio Victor? E preciso dizer, Doutor Destino com energia celestial e 3 cubos cósmicos, ele está incrível! Insano! E com o Doutor Destino ganhando energia celestial, há ainda mais um componente envolvido: consciência cósmica. Ele agora está plenamente consciente de tudo o que está acontecendo no universo, ao mesmo tempo. A Marvel já deu indícios disso ao longo dos anos, mas nunca deixou isso 100% claro, e aqui também não é totalmente explícito. Mas, se você lê histórias cósmicas o suficiente, você percebe. Existe uma espécie de consciência compartilhada entre as entidades cósmicas. Não é uma mente coletiva, mas é como se todas soubessem o que as outras estão fazendo, seus objetivos, suas intenções. Doutor Destino então diz: "Você descobriu, não foi, Valéria?" E ela responde: "2 dias atrás eu vi uma galáxia espiral devorar uma nebulosa quebrada, e foi tão insignificante. Era apenas ruído de fundo. Nada brilhante comparado à silhueta do que veio depois. E era Galactus enfrentando todos os celestiais, ou pelo menos os mais poderosos deles. Eu vi tudo de alguns anos-luz de distância, Galactus transbordando com o poder de centenas de planetas devorados, indo à guerra contra os deuses celestiais. Os céus tremeram quando o Devorador de Mundos enfrentou os juízes do universo. Foi aterrorizante. Muitos deuses caíram no tempo em que nos conhecemos, tio. A morte é algo que ambos já presenciamos, mas eu juro, ver o extermínio de um panteão inteiro, isso é algo que deveria ser preservado apenas aos cegos. Quem faria isso? Quem poderia fazer algo assim?" E ela responde: "Se você tiver coragem, tio, a resposta é Galactus." Doutor Destino então diz: "A forma como você está percebendo isso, Valéria, não está exatamente correta. A resposta está bem diante de você. Você sabe o que é Nulificador Supremo. Você já segurou um. Isto aqui é a Mãe Monstruosa Nulificador Supremo. Um pesadelo entrópico sem nome. Um destruidor e criador de universos. A morte de um para que possa ser substituído por outro. Galactus, ao que parece, está cansado de esperar para cumprir seu papel de testemunhar o fim de um universo e o nascimento do próximo, gerado pela destruição do primeiro. Então o que ele fez foi criar o equivalente gigante de um Nulificador Supremo. Para quem não sabe, o Nulificador Supremo foi um dispositivo criado pelo próprio Galactus. Ele funciona de acordo com a capacidade de quem o usa. Alguém muito inteligente pode destruir qualquer coisa com ele. Alguém despreparado pode acabar se destruindo no processo. O que Galactus está fazendo aqui lembra o que vimos na fase de Hickman em Quarteto Fantástico, onde foi dito que Galactus e Franklin Richards estavam destinados a se fundir em um único ser no fim do universo atual, e depois surgirem juntos no novo universo, como uma entidade composta. Mas agora, Galactus está apenas acelerando o processo. Ele não quer esperar bilhões de anos, ele quer acabar com tudo agora mesmo, e com um estrondo. Doutor Destino então diz: "Precisamos detê-lo antes que isso aconteça." Mas ele avisa Valéria que Galactus terá arautos. Ele terá pessoas ao seu dispor para impedir que destruam esse dispositivo, esse matador de universos. E então descobrimos que os 3 arautos são 3 homens-molécula, 3 versões distintas. Um deles é claramente Owen Reese desse universo, porque sabemos que o Homem-Molécula é o mesmo ser em todas as realidades do multiverso, sempre com a mesma origem. De onde vieram os outros 2? Não sabemos exatamente. Talvez Galactus os tenha retirado de outras realidades. Não há uma resposta definitiva. E honestamente, nem precisa ter, porque com o Doutor Destino agora possuindo 3 cubos cósmicos e energia celestial, ele aparece e simplesmente domina os Trisomens-Molécula. Não que eles não lutem. Eles lutam, mas o que estamos vendo aqui são níveis absurdos de poder. Muitos fãs adoram discutir quem é mais forte, o Marquês da Morte, que apagou um universo inteiro com gesto, ou Owen Reese, que restaurou o multiverso com um estalar de dedos. Mas no fim das contas, esse nível de poder é tão extremo que as diferenças deixam de importar. É tudo devastador do mesmo jeito. E é isso que vemos aqui.
uma batalha colossal em escala cósmica. O poder envolvido é suficiente para aniquilar um sistema estelar inteiro, ou até uma galáxia inteira, e emitir ondas de choque que podem matar sabe-se lá o que pelo universo afora. E como Galactus consumiu tantos mundos e não tem limite para armazenar energia, ele está mais poderoso do que jamais foi. Por isso, ele mal é afetado por essa batalha entre Destino e os Homens-Molécula. Mas aí vem um dos grandes momentos da HQ. Doutor Destino faz um monólogo. O que vem a seguir são as últimas palavras de Doom. Para a maioria das coisas, tudo termina em arrependimento. E esse arrependimento leva a certas perguntas. Como chegamos até aqui? Onde foi que tudo deu errado? Poderia ter sido evitado? Como não vimos isso chegando? Alguns acreditam que a pessoa certa, no momento certo, poderia ter impedido isso. Eu conheço a tolice desse pensamento. Quando o fim chega, sempre haverá os gritos desesperados do "e se?". Como tirano, como desesperado, como governante de homens, ouve todas as perguntas que os condenados inevitavelmente fazem, porque eles acreditam que a civilização poderia ter sido salva, que o império da humanidade poderia ter sido preservado, mas eles não entendem a natureza do universo, o infinito que é finito, o fim do que parecia interminável. Eles rezam por um milagre. E por que não fariam isso? Eu mesmo realizei não poucos, mas eles estão rezando por alguém que sustente algo que já está colapsando ao seu redor. Um Deus veio à Terra e a julgou. Galactus julgou a Terra e todos os outros planetas, e concluiu que não valíamos a pena ser salvos. Mesmo assim, eles rezam. Alguém nos salve. Mas não se pode salvar o que já está perdido. Por isso, peço, tire um momento. Pense em tudo que já se foi. Mas mais do que isso, pense no que ainda podemos perder. Nesse momento, Destino se comunica com Valéria. Sua missão é invadir a nave enquanto ele enfrenta os Homens-Molécula e encontrar uma forma de destruir o dispositivo. Mas aparentemente, ela não pode fazer isso remotamente. Ela precisa ficar lá, no local, para ativar o mecanismo. Ou seja, Valéria se sacrifica. O momento não dura tanto quanto eu gostaria, mas tudo bem, funciona com o tempo que tivemos. Valéria basicamente diz: Tio Doom, quero que você saiba de uma coisa. Você sempre foi bom para mim. Você me protegeu, cuidou de mim. Quero que saiba, eu te amei por isso. Ela aperta o botão e destrói o dispositivo. E o que acontece a seguir é que Destino, ao ver que Valéria morreu, explode com todo o poder que tem. E a última cena que temos nessa história é Destino refletindo sobre sua própria vida, dizendo: a vida acaba para todos nós. Então aceite isso de cabeça erguida. Recuse-se a ser julgado pelos deuses que ainda restam no universo e permaneça ileso por quaisquer pecados que existam em seu passado. Quando tudo o que resta é um último momento de desafio, abrace a perdição e ria na cara dela. A última imagem que vemos é Galactus aparentemente de pé ao lado das entidades cósmicas, encarando Doutor Destino, que está pronto para cair lutando. E com isso, a edição termina e nenhum sinal de continuação.